Boa tarde, turma do primeiro F. E vamos falar hoje no nosso podcast sobre depressão e ansiedade. Estamos com a presença ilustre dos alunos do primeiro F, como Samuel, pianista da Assembleia de Deus, o Arlisson, encantador, e Arlen, o emo, e Matheus Rodrigues, o intelectual. No Brasil, 40% da sua população em 2022 até agora sofre com depressão e 50% sofre com ansiedade. Algum de vocês já sofreram algumas dessas doenças? Que vou contar primeiro isso sobre a experiência. É, não foi pra mim uma surpresa muito boa, porque, cara, porque não tem como saber explicar e nem ter explicação pra isso. Porque pra mim, a minha ansiedade não foi muito forte. Porque só foi descobrir que eu tive ansiedade faz alguns meses, quando uma amiga minha da igreja foi contar isso pra mim, que ela sofreu de choro, fazer pensamentos ruins. Porque, sinceramente, eu sou ansioso em algumas ocasiões. Até porque a professora de biologia, a nossa professora Amanda, um beijo para ela, como se diz, ela contou sobre isso. E que a ansiedade, quando a pessoa tem, nunca mais a pessoa é a mesma. Ou seja, para mim, para algumas pessoas não tem cura e para pessoas, como se diz, tem cura. Porque, tipo, não é que você não tinha ansiedade, é porque você tem. Porque a ansiedade aparece em ocasiões bem, como posso dizer, muito de surpresa. Porque eu tive uma experiência dessa e para mim foi horrível. Quando eu estava na igreja, aí, como se diz, porque eu estava com uma conversação muito cheia aí, problemas na escola, etc. Aí do nada bateu, foi uma crise de choro em mim. Do nada. Aí foi o meu amigo foi me socorrer. Aí essa pra mim foi muito traumática, sinceramente. Porque a ansiedade muito forte mesmo eu não tive, mas eu quase teve. E o que eu posso dizer hoje é que eu tenho ansiedade ainda até hoje. Que vocês servir, como se diz, de alguma inspiração, porque a pessoa tem que respirar fundo e manter a calma, pois não é fácil lidar com esse tipo de situação. Porque eu creio que não é só eu que já passou por isso, na verdade, e eu passei só a minha do primeiro. Algum outros de vocês já sofreram com essa doença? Ou sofrem ainda? Cadê Assim, vocês? sinceramente, não sofro, mas vi que há uma íntima relação entre o consumo de, seja lá o que for, que te deixe viciado e a relação do suicídio. Há uma íntima relação, que quando você começa a fazer um consumo, por exemplo, pornográfico, você começa a mudar a fisiologia do seu cérebro, sua massa encefálica começa a mudar, você começa a ficar dependente daquilo e a tendência da necessidade é aumentar. Então, por exemplo, em setembro, há o NoFap September, com o qual a gente a prática da masturbação, mas a masturbação em si não é o problema é a pornografia. E focando na pornografia, que é um vício tão severo, as pessoas acabam dando menos ênfase a querer se matar, porque elas vão estar focadas em não se masturbar e não ver pornografia durante esse meio tempo. Por isso que o NoFap ocorre justamente no Setembro Amarelo. O Matheus também sabe muito sobre isso. Se ele puder dar uma palavrinha, seria interessante. Veja bem, isso
isso é ocasionado porque certas reações do cérebro são ativas durante o prazer da masturbação. Justamente, não querendo culpar a masturbação, porque ela é um mal necessário, mas a pornografia em si, ela torna o sujeito viciado em consumir uma mídia que não é existente, forçando partes do cérebro que se conectam com a recompensa e a sensação de prazer, misturando elas duas. Isso causa a dependência química semelhante a usuários de crack, como pessoas na cracolândia. Então, justamente, eu acho que a pornografia é um dos grandes males da nossa sociedade hoje em dia e gera grande vício nos nossos jovens, e isso faz mal para a nossa sociedade em certos aspectos, como a causa da depressão e da ansiedade, que estamos falando sobre isso no podcast de hoje. Voltando ao assunto primordial, eu sei que é um assunto muito sério, mas algum de vocês acha que é frescura, depressão e ansiedade? Eu sei que muita gente acha que é isso. Rapaz, é na minha opinião. Sinceramente, quem diz muito sobre isso é os nossos pais. Porque eu tive um amigo meu que veio falar justamente comigo sobre isso, que ele realmente estava sofrendo de depressão. Ele foi tentar conversar com os pais dele sobre isso. Aí os pais dele, ele foi e disse na cara dele: não, isso é frescura, não sei o que, não sei o que. E o outro amigo dele, um colega dele, também ele sofre com isso. Ele estava conversando com ele pelo Instagram, aí, como se diz, aí chegou a mãe dele, que a mãe dele não é muito liberal, vamos dizer assim, que ela é muito exigente. Aí ela perguntou quem era a pessoa com quem ele estava conversando. E aí ele falou, não sei o que, não sei o que. Aí ela foi e disse que era para ele cuidar da vida dele. Mas ele, como um exemplo, ele falou que pessoas que têm depressão e ansiedade precisam de ajuda e apoio para quem realmente ama. E eu quero dizer que isso não é frescura, porque isso realmente é um caso sério e que porque pessoas assim que sofrem de depressão e ansiedade, que seja muito forte mesmo, precisa realmente de acolhimento, de amizades que realmente estejam sempre perto para ajudar, dando conselho, etc., sendo uma amiga para lutar o que precisar. Então, que nós todos podemos ser um exemplo disso. Porque um exemplo, se alguém como eu posso dizer, alguém está sofrendo de ansiedade e depressão, mas a gente não sabe, porque tem gente que tem vergonha de dizer, pessoa pensando que não vai dar certo. E, como se diz, porque hoje em dia, no nosso estado, porque tem vários psicólogos que a pessoa pode ligar de graça. Igual na palestra que teve vídeo na nossa escola, o presidente disse, que é uma oportunidade muito grande. Que inclusive poucas pessoas foram, né? Poucas pessoas foram, e isso, Matheus, que eu tava lá, o Alisson tava lá, e a Ale tava lá, eu acho, né? E que é um assunto que poucas pessoas se interessam. Porque eu estava presente no dia. Pronto. E também é um assunto que poucas pessoas se interessam, cara. Porque hoje em dia as pessoas são muito orgulhosas. Que amam mais a si, mas não amam o seu próximo. Então, porque, tem que ajudar, cara. Mesmo que você não saiba falar, mas dê algum conceito de vida que você já viveu. Porque eu dou graças a Deus que eu já ajudei muita gente. De verdade. Eu fico muito feliz por ter ajudado alguém com simples palavras, mas pode mudar a vida daquela pessoa. E você pode ser uma semente para qualquer pessoa, e que essa pessoa
você é uma inspiração dela, você é um espelho dela. E só você não sabe. Então, que a gente possa tomar uma direção, que a gente possa tomar uma atitude para a gente ajudar mais as pessoas para ir para frente, mesmo pelo seu jeito ou não. Mas é muito importante a gente ajudar o nosso próximo, porque é muito bom a gente receber ajuda, na verdade, mas pouca gente não ajuda. Então, essas são as minhas palavras que eu passo a continuação para Michael de novo. Eu sei que você falou alguns aspectos sobre ajuda a curar essas doenças, mas você acha que a presença de alguns deuses religiosos, como Deus, ajudaria a tratar esse problema? Um exemplo, como indo para a igreja. Rapaz, uma pergunta interessante. Porque na minha visão, tem como sim. Tem como, mas não é sempre que vai se tratar 100%, vamos dizer assim. Porque, tipo, porque tem gente que não é cristão, aí tem, porque eu tenho vergonha de outras pessoas que são evangélicas dizer na cara da pessoa que diz assim: ah, vai pra igreja que resolve. Cara, isso para mim é uma decepção, alguém cristão dizer isso, porque nem eu, como se diz, faria isso, porque a gente que é canal de Deus para a vida de alguém, porque é através de nós que Deus, como se diz, nos instrui, vamos dizer assim, né, nos direciona para alguém para ajudar. Ou seja, resumindo, porque Deus usa nós para ajudar alguém. Deus pode curar depressão e ansiedade? Pode sim, mas, como se diz, a gente tem que tomar uma atitude e a gente tem que correr atrás da pessoa para ela não cometer nenhuma besteira. Então, é isso, é só as minhas palavras que eu tenho a dizer sobre isso. Porque religião resolve esse tipo de, vamos dizer, de doença? Resolve, mas isso depende de nós e primeiramente de Deus também. Boa pergunta, Michael, e muito obrigado. E Arlen, eu queria saber de vocês. Vocês, pessoas emóticas, têm uma popularidade que dizem, a população dizem que vocês são depressivos. Isso é verdade? Olha, minha opinião sobre isso é que não é por causa que um estilo meu, um corte de cabelo, algo do tipo, vai dizer que eu sou uma pessoa depressiva ou triste na vida. Porque eu não sou nada desse tipo. Tem gente que às vezes eu paro em algum lugar falando que eu sou emo, depressivo, esse negócio. Mas não, eu sou como todas as outras pessoas, sou uma pessoa normal, mas que óbvio tem problemas, essas coisas, fica triste e fica feliz, com raiva, mas isso é normal. Mas não é por causa que um corte de cabelo ou algo do tipo tem a ver com isso daí, ser depressivo. De algumas pessoas que realmente são assim, mas não são todas. Não generaliza todo mundo assim. E falando nisso, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem pessoas que são entes queridos ou amigos que são depressivos, têm esse problema? Como eu já falei, eu tenho amigos e como essa questão de Alevi falou, é interessante, cara, porque muita gente olha pela aparência, tá ligado? Mas tipo, a pessoa que vê você por fora não vê você por dentro, como é que você está, entendeu? Mas como esse assunto que ela falou é muito interessante e muito importante, porque muitas pessoas olham a aparência, a pessoa pensa errado, mas o que realmente não é a pessoa que ela é, entendeu?
Aí, como se diz, aí essa outra pergunta, como eu falei, eu tenho amigos e colegas que sofrem com isso e só. Sim, eu também tenho pessoas conhecidas que já teve depressão. Teve até uma época na escola em 2017, 2016, que era até uma moda a pessoa ser depressiva. Várias pessoas iam com cortes no braço querendo se matar. Era triste ao mesmo tempo doentio e é doentio. Engraçado. Wallace, eu queria saber de você qual seria uma dica sua para pessoas que sofrem com essas doenças. Depende muito de cada caso, mas de modo geral, o que eu recomendo é procurar ajuda psiquiátrica e terapêutica. E quanto à questão dos cortes, na verdade é porque nessa mesma época, partindo de 2009, lançou um anime com o qual era comum os personagens fazer cortes nos pulsos. E não é que é bem uma moda, mas é uma forma de expressar a dor. Quando a gente acaba sofrendo demais, a gente acaba querendo demonstrar isso de alguma forma, para as pessoas perceberem que a gente está sofrendo. Tanto é que as lágrimas de tristeza, elas escorrem mais lentamente pelo rosto, para que os que estão à nossa volta percebam que não está tudo bem com a gente. Então, há muitas coisas que se pode fazer, mas a primeira delas é procurar ajuda profissional e tentar conversar com seus familiares, esclarecer. Se não der, você começa a criar bons hábitos, coisas que te façam, digamos que, querer se sentir bem, querer se sentir melhor, porque a depressão em si, ela pode ser evitada. Claro, se você já tem depressão, você não vai se curar assim do nada. E Samuel até comentou sobre crenças religiosas. Enfim, deuses não fazem nada, mas sua crença nele... Vamos cortar essa risada. É que eu vi tua mensagem aqui no chat. E assim, acreditar é muito importante. Mais ou menos na década de 90, estudos foram realizados com ratos de laboratórios. E o estudo foi feito o seguinte: eles pegaram os ratos, colocaram num pote de vidro cheio de água e os deixaram lá para ver quanto tempo eles ficavam nadando para não morrer. E em pouco mais de 1 hora eles já morriam afogados. Aí pegaram um segundo grupo da mesma espécie de ratos, mas aí quando eles estavam prestes a se afogar, os ratos foram retirados da água, receberam um tempo de descanso e colocados novamente. E aí, na expectativa de serem salvos, nessa segunda rodada, eles passaram 60 horas nadando para não morrerem afogados. Então, acreditar é muito importante acreditar que vai dar certo, embora seja envolvido com muito misticismo essa questão de pensar positivo. Pensar positivo é importante para a nossa saúde mental diária. Então, vai mais uma, né? Tente pensar melhor, pensar mais positivo, até porque quem pensa pouco erra muito. Então, pensando mais... Positivo, você troca a dopamina pela serotonina, que é um hormônio muito melhor e mais duradouro para o seu cérebro. Por quê? Porque o quê? Por que trocar? Você pensando positivo em vez de negativo, você pensa negativo, você busca a dopamina em atos que lhe dão prazer. Agora, você pensando positivo, você começa a tentar vencer, você busca algo que te faça querer vencer, como você querer se superar. Isso causa a emanação de serotonina no seu cérebro. Entendi. Faz sentido. Faz muito sentido. E é isso que eu acho, que dá para ser evitado, não é frescura, tem que procurar ajuda assim que se perceber, mesmo que seja só uma tristezinha, tá meio para baixo, procura conversar com alguém. Claro, não é com qualquer pessoa. Conversa com seus amigos testados, os que você tem realmente fé neles. Não vai pegar qualquer um aleatório, senão não vai ter frutos. E os que tiver não vai ser legal.